Brogodeiros! Hoje é dia de resenha, partiu conversar sobre o que aconteceu com Annie. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it all. Hey Brogodeiros, tudo bem com vocês? Resenha nova no ar e hoje o papo do dia é sobre o livro O que Aconteceu com Annie, da autora C.J. Tudor. Esse livro é da editora Intrínseca e não sei se você se lembra, mas já resenhei aqui no canal um outro livro da autora que é O Homem de Giz, esse thriller psicológico que foi muito aclamado. Então se você quiser saber, acesse o card. Eu vou ler só esse trechinho que tá aqui na contracapa pra vocês se situarem um pouquinho. Quando minha irmã tinha 8 anos, ela sumiu. Na época, achei que não poderia haver coisa pior. Então, ela voltou. Vocês vão perceber que daqui pra frente eu vou mudar um pouquinho a pegada das resenhas aqui no canal. Vão ser mais voltadas para uma crítica do livro, né, que pode ser positiva ou negativa. E sim, óbvio, vou continuar contando um pouquinho sobre a história, mas nada tão aprofundado quanto antes, tá? A ideia é fazer vocês entenderem os prós e contras da história. Se você quiser saber o resumo do livro em detalhes, sugiro que você acesse lá o meu Instagram, @brogodolite. O nosso personagem principal do livro é Joey Thorne, ele que viveu a sua infância numa cidade pequenininha do interior e ele acaba perdendo a sua irmã de uma maneira muito trágica. Isso marca ele de uma maneira assim pra vida, sabe? Então quando ele chega na fase adulta, ele não mora mais nessa cidade que ele cresceu, né, na infância, só que ele é obrigado a retornar lá por motivos financeiros, ele precisa de grana, então ele tem que dar uma rebuscada aí no seu passado. E uma parte dele também quer vingar a morte da sua Annie, da sua pequena irmã Annie. Essa retomada pro interior vai fazer ele lembrar muito da sua irmã, vai lembrar do momento X que fez ela falecer e também vai trazer à tona sentimentos que ele tinha deixado muito bem engavetados. Inclusive amizades que ele não gostaria de retomar de forma alguma, de pessoas que ele não gostaria de ver, mas por ter retornado, ele vai ter que lidar com isso. E eu preciso alertar vocês que o Joe, ele não é um cara assim, gente boa, tá? Ele é o protagonista meio que o lado negro da força. Ele fez muita coisa errada, ele se arrepende de muitas coisas, mas de certa maneira ele continua no erro. E aí a gente vai ter todo o desenrolar dele entrando numa escola pra ser professor substituto. Ele vai se dar bem com alguns professores, com outros nem tanto. Ele vai ter amigos de infância ali pressionando ele pra ir embora da cidade. Então tem muito pano pra manga rolando aqui na história. E tudo está diretamente relacionado com a morte da Annie. Então vamos aos prós do que aconteceu com Annie. Eu achei que a presença das cenas de suspense são muito mais detalhadas, muito mais ricas, muito bem contextualizadas se a gente comparar com O Homem de Giz. Então se você gosta de uma cena mais assim, de terrorzinho de leve, sabe? Você vai encontrar aqui em O que Aconteceu com Annie. Ainda falando disso, a gente consegue perceber que quando o personagem tá no presente, ele vai ter cenas assim de suspense relacionadas a situações do passado. E no passado a gente vai se enveredando ali pra descobrir o que aconteceu com a menina e também vamos sentir certos arrepios ali porque existem seres fora do comum. Eu achei muito válida a discussão que rola meio que em plano de fundo na história, que é o bullying, tá? A gente vai ter o Joey lidando com personagens ali, adolescentes ali que estão praticando bullying com outros mais fracos. E ele vai lembrar disso também, porque se você parar pra pensar, se você entender a história, ele era um ator, né? Ele era um praticante de bullying com outros e ele sabe o quanto isso foi ruim e o quanto que em diversas situações ele se arrependeu dos atos que ele fez. E além disso, o quanto isso também marcou ele assim de uma maneira muito forte e que talvez tenha sido a razão dele tentar voltar para a cidade ali da sua infância e cicatrizar o passado. A história mantém o seu nível, ela tem momentos de clímax muito bem pontuados, tá? E ela tem também um padrão muito interessante. Então você não tem uma caída na história, você não chega naquele ponto da monotonia e fica pensando, putz, por que a autora tá demorando tanto para desenvolver? Não, tudo é muito bem
construído, tá? Você não fica se sentindo entediado. Então eu achei um ponto muito positivo, porque a gente vê muitas vezes em thriller essa situação onde a gente começa bem devagarinho pra ir crescendo. Eu acho que ela foi muito boa nesse sentido, porque ela já começou alto e manteve o padrão. E, né, em razão disso, a leitura foi extremamente fluida e extremamente envolvente. Eu não consegui parar de ler. Eu me vi completamente tomada e pensando qual seria o passado, né, do Joey. Por que ele estava tão envolvido ali? Por que os amigos de infância dele queriam tanto expulsá-lo da cidade? Então, tudo a gente queria estar por dentro e por isso fiquei tomada na história. Existe aqui um plot twist fantástico, um plot twist muito bem elaborado pela autora. Eu não imaginava que isso ia acontecer, então eu fui muito bem, assim, pega de surpresa. E eu acho que é por isso também que o livro é tão incrível e que, ao meu ver, é melhor ainda do que O Homem de Giz. O último pró aqui tem muito a ver com a edição, porque a Intrínseca arrasou nessa edição em capa dura, com essas páginas aqui marcadas em preto, né? A gente tem elas pintadas em preto. Toda a diagramação do livro também é bem legal e contextualizada. A gente tem aqui também a lombada do livro com as mini-N's, né? E ela, se você parar pra pensar, essa bonequinha aqui do meio, que eu não sei se vocês vão enxergar, mas enfim, faz muito sentido com a história. Enfim, muito coerente, muito bem feita. Eu amo capa dura, por favor, Intrínseca, faça mais vezes. E é importante ressaltar que ela segue o mesmo padrão do livro O Homem de Giz, tá? Então é a mesma vibe preta, com um desenho diferente, mas é bem similar. O que eu enxergo aqui como um ponto negativo é que chega no final do livro, assim, bem no gargalinho, eu gostaria que a autora tivesse desenvolvido um pouco mais, porque ficou muito, assim, sugestivo, sabe? Eu queria que ela tivesse meio que contextualizado um pouquinho melhor. Tem alguns pontos da história que tem a ver diretamente com as cenas de terrorzinho, suspensezinho, que eu acho que poderiam também ter sido melhor esclarecidas, mas nada que tire toda a diversão da leitura, e por isso mais do que recomendado pra vocês. Eu avaliei esse livro então com 4,5 estrelas, porque eu acho que de fato esses pontos que eu falei pra vocês poderiam ter deixado o livro ainda mais impactante, sabe? Mas, enfim, fica a dica aqui, livro muito incrível que vale a pena você ter aí na sua estante. E tem mais uma coisa que eu preciso pontuar aqui pra vocês, eu vou ler o trecho do livro e já comento. Se algumas crianças nascem vítimas, outras nascem agressoras? Não sei a resposta. O que sei é que hoje não é aceitável dizer isso. Não é a forma correta de sugerir que algumas crianças, algumas famílias são simplesmente más. Isso não tem nada a ver com classe social, dinheiro ou necessidade. Elas apenas são assim. Está nos seus genes. Página 73 do livro, e eu acho que eu fico pensando assim, será que existe mesmo esse determinismo ou existe uma construção social deturpada, né? Existem famílias ausentes com filhos carentes? Pensem nisso e pensem em como tudo isso pode gerar ações negativas dentro da sala de aula, pode gerar ações negativas dentro do ambiente familiar e podem ser fatores causadores de valentões aí, de pessoas que praticam bullying com outros. Lembrando então que se você gostou dessa resenha crítica, por favor, deixa aquela curtida, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, tá? Vamos aumentar essa família, me siga lá no meu Instagram, @brogadoalite, e a gente se vê muito em breve com mais um vídeo aqui no canal. Big beijo e tchau!